Olá, eu sou o pastor Eléo Ribas, pastor da Igreja Plenitude da Graça de Belo Horizonte. Eu chego até você nesta hora para poder compartilhar qual é o chamado da nossa igreja. Gostaria de te apresentar o DNA da Igreja Plenitude da Graça de Belo Horizonte. Cada igreja, ela nasce cercada com um propósito. E o nosso propósito ao gravar esse vídeo é deixar claro para todos qual é a vocação, a missão da Igreja Plenitude da Graça de Belo Horizonte. Nós queremos caminhar em cima de 3 pilares. E esses pilares com certeza ajudarão você que me assiste a entender qual é o propósito e o chamado. E se quiser se juntar a nós, saber como caminhamos e qual é o nosso propósito. Eu passo a apresentar agora a vocês então o nosso DNA Igreja Plenitude da Graça de Belo Horizonte. Vamos então começar o DNA da Igreja Plenitude da Graça de Belo Horizonte. Eu começo com a nossa missão. A nossa missão é a de edificar a Igreja de Cristo baseada na nova aliança que Deus fez conosco por meio de Jesus, onde cada membro é transformado pelo Espírito de Deus, transformando assim as pessoas e a sociedade ao seu redor, através do discipulado. Essa então é a missão com a qual nasceu a Plenitude da Graça de Belo Horizonte, a igreja, e esse é o nosso DNA. Então, como consta aqui, a nossa missão é a de edificar a Igreja de Cristo, baseada na nova aliança por meio de Jesus. O que nós entendemos? Primeiro, a edificação, onde cada membro precisa de fato crescer e florescer, e o nosso trabalho é esse, fazer com que cada membro de fato possa ser edificado. Em que? Na nova aliança que Jesus fez conosco, porque entendemos que é a nova aliança que está vigorando, desde a morte e ressurreição de Jesus, desde a ceia com seus discípulos, quando ele disse, essa é a nova aliança. Entendemos então que a partir desse momento, ou seja, há 2000 anos atrás, vigora a nova aliança, então nós baseamos a nossa igreja na nova aliança, onde cada membro é transformado então pelo Espírito de Deus. Porque no Antigo Testamento nós tínhamos a lei para saber como devíamos proceder e o que fazer. Já na nova aliança, nos foi dado o Espírito Santo de Deus, para que ele então produza as transformações necessárias em nós. Então nós entendemos que é agora a era do Espírito Santo de Deus, onde ele pode então transformar cada pessoa. E cada pessoa transformada vai transformar, consequentemente, a sociedade que está ao seu redor. E tudo isso por meio do discipulado. É onde nós trabalhamos nos discipulados e nos grupos em casa que nós chamamos de grupos de estudo bíblico. Portanto, essa é a missão da Igreja Plenitude da Graça de Belo Horizonte. Nossa igreja caminha em cima de 3 pilares: o ensino, a adoração e o desenvolvimento dos dons. Então, nossa igreja nasceu com esse intuito, com esse propósito. Esse é o chamado de Deus para nós, focarmos no ensino, adoração e no desenvolvimento dos dons. Por que nós estabelecemos esses 3 pilares? Porque qualquer coisa que saia fora disso não é o chamado de Deus para a nossa igreja. Então é importante sabermos qual é o foco e em cima de que nós iremos caminhar. Ensino. É através do ensino que se tem o conhecimento da verdade do Evangelho. Veja bem o que Jesus deixou escrito em Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu grifei de vermelho aqui na tela, como você pode ver, a parte que diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o ensino do Evangelho, o ensino da graça de Cristo é o que é fato em cima do que nós iremos caminhar. Então, nós precisamos trabalhar esse ponto. O nosso ensino é baseado, então, no Evangelho, em cima da obra consumada de Jesus Cristo. Nosso ensino, então,
tem como base a nova aliança feita por Jesus, tendo ele, o próprio Jesus mesmo, como base desta aliança, onde tudo se vive e se faz por meio da fé, para que nós possamos fazer parte agora da família de Deus. Nós reconhecemos o Antigo Testamento como parte das Escrituras, direcionado à nação de Israel, mas que deixou de vigorar diante da nova aliança feita por intermédio de Jesus. O que nós queremos frisar no nosso ensino? É isso que está na tela que você lê. Nós reconhecemos o Antigo Testamento como parte das Escrituras, mas entendemos também que o Antigo Testamento foi substituído pelo Novo Testamento, baseado na nova aliança de Jesus Cristo. A base do nosso ensino é a base da nova aliança. O Antigo Testamento foi dado a uma nação. Deus hoje, ele não tem mais uma nação como referência. Deus hoje tem a igreja, e a igreja de Jesus Cristo, ela está em todos os países, em toda a face da terra. Então nós entendemos que o ensino é baseado nessa nova aliança, onde o Espírito Santo de Deus, ele agora vem guiar cada crente individualmente a viver a vida plena que ele tem com Deus. Reconhecemos sim o Antigo Testamento como parte das Escrituras, mas não direcionados a nós hoje. Não a nós brasileiros que vivemos no Brasil, mas a nós, povos da nova aliança, povos da igreja de Jesus Cristo. Jesus estabeleceu alguém para guiar a sua igreja, e esse alguém é o Espírito Santo, que veio habitar em nós, que nos regenerou quando nós nascemos de novo. Então, todo o nosso ensino é baseado na nova aliança que Cristo fez conosco. Esse é o nosso primeiro pilar. O nosso segundo pilar é a adoração. Como igreja, fomos chamados para adorar ao nosso Deus e Pai, uma vez que por meio de Cristo a nossa comunhão foi restaurada. Então nós entendemos que como igreja nós fomos chamados para adorar a Deus, porque antes de nascermos de novo, nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas como Cristo assumiu nosso lugar, se fez pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, então a nossa comunhão com Deus, ela foi restaurada. Olha o que Jesus falou para a mulher samaritana em João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. É chegado então a nós, como igreja, a oportunidade de nos reunirmos para adorarmos a Deus e somente a Ele. A adoração dos verdadeiros adoradores é aquela de quem tem não apenas o nome de adorador, mas daquele que participa da essência do mesmo, correspondendo em todos os sentidos ao significado da ideia de adorador. E adorar significa beijar a mão de alguém, como um cachorro que lambe a mão do seu mestre. Nós entendemos que quando nos reunimos como igreja, nós nos reunimos com esse intuito. Vamos beijar a mão do nosso Deus e Pai, no sentido figurativo. Porque a ideia de adorar é como um cachorro que lambe a mão do seu mestre. O cachorro reconhece aquele que é o seu dono. O cachorro reconhece aquele que é o seu amo. O cachorro sabe que ele é o seu provedor. A palavra adoração nos dá esse significado. Portanto, quando vamos adorar, não nos preocupamos no local, com quem está do nosso lado, com o que acontece. Queremos, como igreja, nos reunirmos para adorar a Deus. O nosso foco da adoração é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é digno de louvor, Ele que é digno de adoração. Esse é o intuito, então, da adoração, que é o primeiro pilar. Adoramos a Deus porque Ele é digno. A adoração em nossa igreja é voltado para Deus somente. O homem é o adorador de Deus e quem é adorado, e não o contrário. Veja bem o que Paulo diz aqui em Romanos 1, 20 a 25. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por que nós estamos colocando isso aqui e eu coloco em vermelho, dando uma atenção? Porque Paulo diz que os romanos estavam adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por isso, quando nós nos estabelecemos aqui em Belo Horizonte como Igreja Plenitude da Graça, nós entendemos que o foco da nossa adoração é Deus e não o homem. O que nós queremos dizer com isso? É que muitos vão à igreja para que alguma coisa aconteça na vida deles, ou seja, vão à igreja para receber uma bênção, vão na igreja para encontrar um marido ou uma mulher, vão na igreja para que as dívidas sejam perdoadas, vão na igreja para que a causa na justiça ande. E quando nós olhamos o universo da nova aliança, do Novo Testamento, nós entendemos que nada disso é papel da igreja. Eu quero que você entenda que estas coisas acontecem na nossa vida por intervenção de Deus, mas o fato de nos reunirmos na igreja, vamos na igreja não para receber, nós vamos na igreja para dar adoração a Deus, vamos dar a Ele o reconhecimento de que Ele é o nosso Pai. Por isso, nós colocamos o nosso primeiro pilar, a adoração. O homem na nossa igreja, ele é um adorador de Deus. Ele não vai para receber absolutamente nada, ele não vai para ser servido, ele vai para servir. Então a nossa igreja quer resgatar esse pilar da adoração. O terceiro ponto que eu queria ver com vocês da nossa igreja, o terceiro pilar, é o desenvolvimento da vida no Espírito. Nós entendemos que o homem é um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus, que é Espírito. E uma vez que o nosso espírito foi regenerado, nós precisamos agora cultivar a vida no Espírito, desenvolvendo os dons e as capacidades dadas por Deus, pois agora a vida é guiada pelo Espírito. O terceiro pilar, nós entendemos que uma vez que nós recebemos o ensino da nova aliança, estamos em comunhão e adoramos a Deus, a nossa vida espiritual precisa agora ser desenvolvida. A Bíblia fala sobre os dons do Espírito, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. E o que nós entendemos com isso? Agora nós precisamos caminhar e deixar com que a vida de Deus, a nova vida, flua de dentro para fora. Em 1 Coríntios 6,17, a Bíblia diz: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E diz também em João 16,13, que quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só, a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Você tem uma convicção de que o Espírito de Deus habita em sua vida? É isso que nós queremos trabalhar agora, já com o indivíduo na nossa igreja. O primeiro pilar é o ensino, que é uma base geral para todos. Temos os nossos seminários, as nossas classes, os nossos grupos de estudo bíblico, onde o ensino vem. Nos reunimos como igreja para adorar a Deus, mas entendemos também que cada um de nós, como ser, precisa desenvolver essa vida espiritual, porque, como vemos aqui no slide, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele, mas diz aqui no final de João 16,13, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós entendemos na nova aliança que é o Espírito de Deus quem vai nos anunciar o que devemos fazer. Porque lendo a Bíblia, você não vai achar o nome do seu esposo ou da sua esposa, você não vai achar o que você precisa fazer na sua empresa para ter um aumento, para ter uma promoção, você não vai achar a sua profissão na Bíblia. Então nós
queremos estimular para que cada membro desenvolva a vida no Espírito. Olha o que diz Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu destaquei duas partes no versículo. A primeira é desenvolver a vossa salvação. O que entendemos isso? Entendemos agora que nós nascemos de novo. E Paulo diz que muitos ainda têm coisas da velha vida. Paulo fala em Romanos 6, como praticaremos pecado, nós os que para o pecado morremos. E Paulo fala sobre a realidade do novo nascimento. E é isso que nós queremos, estimular cada irmão. Queremos trabalhar, criar um ambiente favorável para que a salvação seja desenvolvida, para que cada membro entenda que nós só temos um só Senhor, que nós temos que obedecer ao nosso Deus, que nós nos reunimos como igreja para de fato nos ajudarmos mutuamente uns aos outros. E agora eu começo falando aqui o que não é uma igreja na nossa visão. Nós entendemos que uma igreja não é um ajuntamento de pessoas que são estranhas umas às outras, que não se conhecem, que não se relacionam. Nós entendemos e fazemos as nossas reuniões para que as pessoas sejam pastoreadas, cuidadas, incluídas e elas possam de fato crescer espiritualmente. Então a igreja não é um ajuntamento de pessoas que entram de um ambiente, saem de um ambiente sem se conhecerem e sem se falarem. Entendemos também que igreja não é um encontro de entretenimento, não é um viver de festa em festa. O que queremos dizer com isso? Que nós não vamos fazer agora festas e eventos e entretenimentos para que todos possam então vir para cá como se fosse um teatro. Não, isso não é igreja. Não fazemos eventos chamativos, fazemos sim os nossos eventos para congraçamento geral, mas não vamos viver de festa em festa. Isso não é a essência. Por isso, os três pilares, que é o ensino, a adoração e o desenvolvimento espiritual. Então, tudo que foge disso não é o chamado de Deus para a nossa igreja. Entendemos também que a igreja não é um show onde artistas vão se apresentar e receber o aplauso da plateia. Nós adoramos somente a Deus na nossa igreja. As pessoas que vão ali para ministrar são filhos de Deus, que podem compartilhar uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus, mas eles não vão fazer uma apresentação, eles não vão ter um reconhecimento humano no sentido de que são bons, são os melhores. Não, eles são um irmão nosso em Cristo, como nós achamos que a igreja deve ser. Igreja não é um lugar onde eu vou para ser servido e receber a adoração. O homem, ele é adorador, como nós frisamos, e ele não é o objeto de adoração. Portanto, não fazemos o culto para o homem, fazemos o culto para Deus. Não adianta alguém vir no nosso meio e falar assim, eu gostei do culto, eu não gostei. Não fazemos o culto para o indivíduo, fazemos o culto para Deus. Então, não é um lugar onde a pessoa vai para ser servida, é um lugar onde nós vamos para servir a Deus. Então, o que entendemos que é uma igreja? É um lugar onde se reúnem pessoas que têm como objetivo adorar a Deus e ter comunhão umas com as outras, se instruindo mutuamente para crescimento e edificação. Olha só o que diz Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então é isso que nós entendemos ser uma igreja. Lugar de compartilhar o tesouro encontrado do Evangelho. Olha o que Jesus diz em Mateus 13,44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai,
vende tudo o que tem e compra aquele campo. Nós entendemos então que a igreja é esse lugar de se compartilhar o tesouro do Evangelho. Um tesouro oculto no campo que um homem encontra, vende tudo que tem. Nós entendemos que esse é o nosso chamado como Igreja Plenitude da Graça. É o lugar de compartilharmos esse tesouro do Evangelho que nos foi dado, onde nós temos o conhecimento de toda aquela realidade. Nós entendemos que uma igreja também, como lemos em Atos 4, 35 e 36, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Nós falamos no slide anterior que o reino de Deus é como alguém que encontra um campo precioso, vende tudo quanto tem. E nós entendemos que a igreja que nasce, ela nasce com esse propósito. Nós estamos vendo aqui a igreja que nós chamamos de primitiva, ou seja, a igreja que foi estabelecida com a descida do Espírito Santo. Diz aqui que aqueles que possuíam terras ou casas vendiam as suas casas e as suas terras e traziam seus valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Isso é um testemunho. Esse povo que vendia suas casas e terras, eles entendiam que o Evangelho é esse tesouro poderoso, precioso que foi encontrado, e eles depositavam aos pés dos apóstolos para que o Evangelho continuasse sendo proclamado. Por isso que o texto começa dizendo, com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. Então cremos que a igreja é esse lugar onde nós temos um tesouro precioso e precisamos então fazer com que esse tesouro que foi encontrado por nós, comprado por nós, esse tesouro seja compartilhado com mais pessoas. Isso é a igreja, lugar de trazer boa notícia, lugar de falar para as pessoas que Jesus veio para salvá-las. Igreja não é lugar de condenação, não é lugar de acusação, não é lugar de show, de espetáculo, é lugar de pregarmos o Evangelho. E diz aqui então o texto que essas pessoas apostaram tudo aquilo que elas tinham. É um bom lugar de se investir aquilo que o Senhor nos tem dado, é a igreja do Senhor, onde ela compartilha essa realidade. E nós entendemos que uma igreja precisa ser moderna, ágil, interativa, flexível e jovem. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós estamos situados num novo contexto e queremos caminhar nesse contexto. Entendemos então que a igreja moderna é aquela igreja que se comunica nos meios que são possíveis. Provavelmente você está me assistindo pela internet, então nós queremos utilizar desses canais sim, para estarmos presentes e falarmos do Evangelho da Graça, da nova aliança a qual o Senhor nos chamou. Queremos ser uma igreja ágil, uma igreja que está pronta, uma igreja que não tem peso, uma igreja que tem muita coisa para carregar. Queremos ser uma igreja leve, queremos ser uma igreja interativa, uma igreja que conversa, uma igreja que discute, uma igreja que interage. Queremos ser uma igreja flexível em todos os aspectos e queremos ser uma igreja jovem. Essa é a Igreja Plenitude da Graça que apresentamos a você por meio do nosso DNA.